Olá, meu nome é Rômulo Fabrício, eu sou mestrando do Centro Paula Souza e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre Planning Poker como uma forma de fazer estimativa de recursos e fazer uma correlação com o Delphi e o MCDA, que são outras formas também de fazer estimativa. Eu vou dar um enfoque um pouco para software porque é minha área, então facilita um pouco o trabalho. Bom, a agenda de hoje vai ser a seguinte. Primeiro eu vou dar algumas definições básicas, até para que vocês entendam o contexto, porque senão fica muito difícil eu falar de Planning Poker sem que vocês conheçam alguns assuntos importantes. Depois a gente vai ver como é que funciona o Planning Poker, a dinâmica do Planning Poker, como é que é essa interação do grupo para se chegar a uma estimativa. Em seguida, a gente vai ver uma percepção de alguém que tem bastante experiência na área, que já usou o Planning Poker em projetos reais. Logo em seguida a gente faz a comparação com outros métodos para ver a diferença comparativa entre o Planning Poker, que é uma coisa mais atual, e aqueles mais tradicionais de fazer estimativa. Aí em seguida a gente vê um estudo empírico baseado em artigos. Eu selecionei alguns artigos que colocam isso na prática, que faz uma análise, faz uma verificação, uma observação do que acontece. E finalmente a gente faz a conclusão do trabalho. Definições básicas. Vamos começar primeiro falando de Scrum. O que é o Scrum? Scrum é um framework para desenvolvimento de software, né? Ele surgiu nos métodos ágeis. Então esse aqui é o desenho principal do Scrum. Até aconselho vocês a olharem a apresentação do Rodrigo, nosso colega, que ele efetivamente fala de métodos ágeis. Eu só vou dar uma contextualização. Então, como vocês podem observar aqui, a gente tem o Product Backlog. O Product Backlog é uma lista de funcionalidades que precisam ser desenvolvidas. Normalmente ele chama essa lista de User Story ou histórias do usuário, né? Então, das histórias do usuário é definido o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? São as funcionalidades que serão desenvolvidas naquele ciclo, né? E o Sprint é um tempo inicial e final para se desenvolver determinadas funcionalidades. Então você desenvolve de 2 a 4 semanas, todo dia você tem a reunião diária e aí você tem um resultado parcial do trabalho. Os papéis principais, tem o Product Owner é responsável pelo produto, né? É ele que diz quais são as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas. O Scrum Master, como o próprio nome diz, ele é o que conhece sobre o Scrum e garante que as regras estão sendo obedecidas. E o time, que efetivamente é aquele que põe a mão na massa, que desenvolve o projeto, que faz a estimativa de Planning Poker. O Planning Poker em si, ele é uma forma de fazer estimativa de funcionalidades. Então, o grupo se reúne através de cartas, como vocês podem ver, eles discutem, fazem interações e chegam ao resultado comum do grupo com um valor que diz quanto tempo determinada tarefa vai levar. E no final ele vai ter um cronograma. Com a definição dos papéis em mente, é hora da gente entender a dinâmica do Planning Poker, como o time interage. Para isso eu preparei um vídeo que demonstra bem como tudo isso funciona. Este Product Backlog é a lista de desejos do cliente, o qual irá criar um excelente produto. Ele é o repositório de tudo que o Product Owner gostaria de ver criado ou construído. Fornecer estimativas para o trabalho a ser feito é um evento criativo e imprevisível. Trata-se de uma arte, o que fez Fred Brooks da IBM dizer certa vez: é muito difícil fazer um vigoroso, plausível e se defender do arriscado trabalho de uma estimativa a qual é derivada de um método não quantitativo, suportado por poucos dados e garantido principalmente pelos palpites dos gerentes. Escolher uma maneira de fazer isso pode ser igualmente árduo. Uma série de técnicas válidas de estimativa estão disponíveis, incluindo julgamento por especialistas, estimativa por experiência de projetos passados, Planning Poker, etc. Todas essas técnicas exigem que se escolha uma unidade de estimativa e a medição por ponto de funcionalidade é uma das mais efetivas unidades para se medir. Pontos de funcionalidade nos diz o quão grande uma funcionalidade de usuário é comparada a outras em termos de tamanho e complexidade. Quando se fala em escolher números para representar o tamanho de uma dada funcionalidade, a modificada sequência de Fibonacci funciona muito bem. 0, meio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Lembrando que os pontos de funcionalidade são valores relativos e não absolutos.
Não há correlação direta entre horas e pontos. Pontos de funcionalidade são criados pelo específico para que o time possa estimar e provavelmente incluirá um grau de complexidade o qual será entendido somente pelo time que está fazendo a estimativa. O processo de estimativa será facilitado por um importante papel dentro do Scrum chamado de Scrum Master. O dono do produto lê a história do usuário junto com as condições que o satisfará para o time e então uma conversa começa para que a história seja contextualizada. O dono do projeto irá responder as questões até para clarear as expectativas que ele tem em relação a elas e prover explicações sobre o que exatamente a história implica. O Scrum Master pode adicionar os detalhes em um pedaço de papel para se lembrar depois. Quando a implementação da história do usuário, os detalhes podem estar no cartão que contém a história. Por exemplo, desenho. O que nós precisamos aprender antes que nós possamos começar o trabalho dessa história? Codificação. Quanto de codificação será necessário escrever para essa história? Nós escrevemos softwares similares antes? Teste. Nós construiremos algum simulador especial, por exemplo, dados falsos, objetos, etc., para teste de unidade dessa história? Pontos de integração. Essa história tem algum tipo de dependência externa? Experiência anterior. Algum de nós já fez algo similar a essa história do usuário anteriormente? Note que a discussão acima não deve levar mais do que alguns minutos por história de usuário. Nem mesmo os integrantes mais experientes devem se demorar no início. Para começar a fazer a estimativa da história, cada membro deve pegar seu cartão com seu palpite de estimativa e é importante que ninguém deve ver o cartão do outro. Depois que todos já estão com seu cartão na mão, ele deve ser revelado ao mesmo tempo. Se todos estiverem segurando o mesmo número, está feita, esta será a estimativa relativa da história. No entanto, se o cartão de estimativa for um número diferente, nós precisaremos fazer uma discussão a respeito do assunto. Vamos olhar com detalhe um exemplo. Nosso time mostrou um 3, um 5, um 8 e um 13. Neste momento, nós precisamos ouvir aqueles integrantes que colocaram o menor, 3, e o maior número, 13. Por que 3? Por que 13? Qualquer um do grupo que participa do processo pode fazer perguntas. O integrante que está segurando o número 13 pode dizer: eu sou um desenvolvedor e esta funcionalidade será muito difícil de implementar. Eu preciso configurar um banco de dados, um ambiente, etc. O integrante que segura o número 3 poderia dizer: você está certo e eu vou aumentar a minha estimativa, mas eu já fiz esse tipo de trabalho anteriormente e não me parece tão difícil assim. Após todos terem a chance de falar, cada membro do time pega o número dos cartões de estimativa novamente e então todos revelam ao mesmo tempo qual foi o cartão escolhido. Neste caso, vamos imaginar que foram escolhidos 8, 8, um 8 e um 13. Neste momento, o Scrum Master pede ao membro do grupo para ele explicar por que escolheu o número 13. Se todos concordarem, podem mudar o número para esse 13. Importante lembrar, isso não é voto e a escolha da maioria não é regra. Os membros do grupo devem continuar até que haja consenso. Uma vez que o time tenha concordado com a estimativa, o Scrum Master colocará a decisão no cartão de história do usuário e o Product Owner devolverá o cartão para o Product Backlog sem uma ordem particular. Um desafio para se fazer estimativa relativa é como iniciar e qual história pegar primeiro. Como uma equipe, identifique a menor história com o menor tamanho. Usualmente, o 2 na sequência de Fibonacci é ideal. Essa história pode ser tanto uma do Product Backlog quanto uma história que foi implementada anteriormente. Para que vocês tenham uma visão mais prática do Planning Poker, eu fiz uma entrevista com o Willer, que tem bastante conhecimento e experiência na área. Dá uma olhada. Bom, Willer, obrigado por nos conceder essa entrevista. A gente vai falar um pouco sobre Planning Poker, pegar um pouco da tua experiência. Então, antes, para que o pessoal te conheça, fala um pouco do teu background, onde tu já trabalhaste, qual é a tua formação. Meu nome é Willer Moreira, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas. Trabalho com desenvolvimento de software desde 2006 e na minha caminhada até aqui eu trabalhei em IDT, trabalhei lá por 6 anos, em sua maioria com projetos open source, como por exemplo o PySide. O PySide basicamente era a criação de binds para a biblioteca Qt para Python. Então ele permitia que você criasse programas em Python e usasse Qt para criar interfaces gráficas. E dentro desse projeto vocês usavam Planning Poker?
Sim, em algum momento na história do NDT, eles migraram todos os projetos para Scrum, e nesse período que eu estava lá, esse projeto que eu trabalhei ele foi um dos primeiros que começou a usar Scrum dentro do NDT. E lá nós usamos o Planning para fazer nossas estimativas. Agora, Willer, quais são os fatores ou as vantagens de se usar a estimativa Planning Poker? As vantagens tem muitas, mas eu posso citar de cara são, a primeira é que o Planning Poker é uma forma legal de se fazer estimativa, porque é uma forma dinâmica, não é uma reunião chata, você consegue fazer brincadeiras, você consegue dinamizar mais a reunião, não fica aquela coisa parada. Aí você acaba motivando as pessoas a participarem. Isso engaja os desenvolvedores a participarem de uma forma melhor da reunião. E engajar a ter uma estimativa melhor do que está fazendo. Entendi. Outra vantagem? Uma outra vantagem que eu posso citar é, por exemplo, o formato do Planning Poker. Ele é um formato que força de uma maneira boa que todos participem da reunião. Todos têm que dar sua opinião com relação à estimativa de alguma história. Então, mesmo os desenvolvedores mais experientes e os menos experientes, eles têm que dizer, eu acho que essa história vale 2, eu acho que essa história vale 8. Dada essa estimativa, eles vão discutir e trocar esse conhecimento. Então, isso é bastante produtivo para o time. Eles vão crescer juntos, eles vão trocar conhecimento para que no futuro próximo a estimativa deles esteja mais próxima da realidade possível, que essa é a ideia de se estimar antes de fazer. Bacana. Agora, Willer, como toda estimativa, eu imagino que existam desafios, né? Sim, claro. Existem problemas. O primeiro problema que eu posso citar da reunião usando o Planning Poker é que, já que cada um dá a sua estimativa e eles têm que discutir entre si para chegar em um consenso, essas discussões, se não tiver um controle bom, isso acaba tomando muito tempo da reunião. Então, uma reunião que era para durar no máximo 1 hora, ela vai acabar durando 2, 3 horas. Isso é bastante prejudicial porque está tomando um tempo que eles poderiam estar produzindo em vez de estar reunindo. Para resolver isso, para minimizar esse problema, o que a gente fazia? O papel do Scrum Master, que era o mediador dessa reunião, ele ficava controlando o tempo que cada um falava. Então tinha um timerzinho de 1, 2 minutos para cada um defender o seu ponto. Ao final disso, se tivessem outras rodadas, da mesma forma, 1, 2 minutos para cada um defender seu ponto. E ao final de 3 rodadas, se ninguém chegar a um consenso, se o time todo não chegar a um número só para essa estimativa, usava essa estimativa maior, para que não haja uma perda no desempenho do time, para que eles não sejam sobrecarregados naquele sprint. Então, pegava essa maior para não prejudicar o time. Um outro problema que eu posso citar é em times grandes, com projetos grandes, que tem várias camadas, vários subprojetos dentro desse mesmo projeto, acontece que algumas pessoas sabem de um subprojeto X e não sabem do subprojeto Y, por exemplo. Mas como a reunião é feita com todo o time, acabava que tinha que se estimar todas as histórias em conjunto. Então, pessoa X ou Y que não sabia de algum subprojeto, elas tinham que ainda assim estimar, dar um valor, mesmo não tendo uma base para opinar. Isso acabava por gerar mais discussões, tomar mais tempo e também prejudicava, no final das contas, na estimativa. Para minimizar, a gente fazia o seguinte: só as pessoas que estão trabalhando diretamente ou têm um bom conhecimento daquele projeto, daquela história que está sendo estimada nesse momento, vão participar da rodada. Entendi. As que não se sentirem confortáveis para opinar sobre aquilo, elas ficam de fora naquela rodada. Entendi. Então isso acaba por agilizar o processo de estimativa e gerar menos discussões no meio da reunião. Legal. Para finalizar, então, só para a gente ter uma conclusão, o Planning Poker como estimativa de software funciona? Para mim funciona, na minha opinião funciona. Em todos os projetos que eu trabalhei funcionou. No início vai ser um pouco difícil, porque assim como toda estimativa, se você não tem um histórico anterior, você vai acabar errando, você vai acabar estimando para cima ou para baixo. Mas com o passar do tempo, isso vai diminuir bastante. O time vai crescendo junto, o time vai aprendendo junto, vai aprendendo a estimar e chega em algum ponto que a estimativa vai estar bem próximo do que realmente você estava pensando, e isso vai ser bom para o desempenho do time como um todo. Legal. Willer, muito obrigado. Nada.
Bom, agora a gente vai comparar o Planning Poker com outros métodos. Então eu trouxe dois métodos principais de estimativa. O primeiro deles é o Delphi. No contexto geral, para que vocês entendam, o Delphi é o quê? São opiniões de especialistas. Você envia questionários ou você envia, por exemplo, entrevistas e aí você colhe esse resultado através de ciclos. Normalmente tem um moderador que vai colher esse resultado e vai saber a opinião desse especialista a respeito do assunto. As características principais, primeiro, anonimato, porque como existe um moderador, é ele que manda para o especialista e as pessoas que estão no trabalho, que precisam dessa estimativa, eles não sabem quem são os especialistas. Os especialistas só dão as opiniões e ela é catalogada por esse moderador. O feedback é controlado justamente porque existe esse moderador que colhe as informações e quando ainda não se tem uma definição, se envia novamente para os especialistas, eles retornam e aí ele cataloga isso, por isso que o feedback é controlado pelo moderador. E a terceira característica principal dele é que é através de estatística, ou seja, um número final é definido como estimativa. Então se chega a um resultado e aí tem a tarefa com um valor de estimado. O próximo é o MCDA. O MCDA é Análise de Decisão com Múltiplos Critérios. Se observou que para se fazer uma estimativa melhor, era preciso analisar vários critérios. Antigamente se analisava apenas um, por exemplo, o financeiro. Vamos analisar o critério financeiro e fazer uma estimativa, ou tomar decisões. No caso do MCDA, ele considera vários critérios. Para o software, a estimativa de software, vamos dizer que ele leva em consideração a experiência do grupo, a complexidade do projeto, a quantidade de recursos disponíveis para isso, se tem todos ou não. Então ele considera vários critérios para fazer essa análise. E as principais características dele são, primeiro, que ele é um processo formal, ele tem um início, um meio e um fim, ele segue um fluxo. Segundo, é que ele não é interativo, porque não existe uma interação entre aqueles que estão discutindo ou estão colocando os critérios para serem analisados. E a solução, normalmente, é a solução de problemas complexos. Particularmente, eu não vi o MCDA sendo utilizado para estimativa de software, mas eu acho totalmente possível que isso seja feito. Vamos ver uma tabela comparativa. Nessa tabela, de um pesquisador chamado Moloken, ele fez uma comparação dos três métodos, considerando quatro características. Estrutura, que seria a formalidade, o anonimato, se é anônimo ou não, se ele é interativo entre o grupo ou não, e se o esforço extra é demasiado ou não. Como vocês podem observar aqui nessa tabela, o Delphi e o MCDA tendem a ser uma estrutura mais pesada em relação ao Planning Poker, que é mais leve. Os dois primeiros, o Delphi e o MCDA, eles são anônimos, porque você não tem interação entre o grupo, o grupo não conhece, o grupo que precisa da estimativa não se conhece. Em compensação, o Planning Poker não. O Planning Poker ele não é anônimo, ele é uma interação efetiva. As pessoas estão discutindo naquele momento para se chegar a um resultado. E o Planning Poker ele é interativo, justamente porque as pessoas discutem e conversam a respeito da opinião de cada um, diferentemente do Delphi e do MCDA, que se chega a um resultado a partir do moderador. E o esforço extra, normalmente, no Delphi e no MCDA é maior justamente porque você envia o resultado, você pega o resultado dos especialistas, analisa, manda de volta para eles, caso ainda não se chegue a um resultado, caso o moderador não consiga chegar nesse número de estimativa, totalmente diferente do Planning Poker, que não existe esforço extra. A discussão é feita naquele momento, chega ao seu resultado e ponto, acabou a estimativa. Bom, agora vamos falar do estudo empírico, da observação do uso da prática. Bom, para isso a gente utilizou artigos científicos que fizeram uma análise através de um projeto. Então eles definiram um projeto de 15 semanas, essas 15 semanas foram quebradas em 4 sprints, sendo o primeiro um pouco mais curto, justamente para se discutir o que é Scrum, como fazer estimativa de software, etc. O Product Backlog, que é as funcionalidades, tinham 55 histórias, dessas 55, 21 eram obrigatórias, por isso must have. 4 delas deveriam ser feitas, mas não eram obrigatórias, ou seja, ela poderia, o resultado, o produto poderia sair sem elas. E 3 poderiam ter, mas não necessariamente, e as outras não precisariam, por isso eu nem coloquei aqui, se eu for ver, a soma não dá 55. Quem participou desse projeto? Então foram estudantes, que eram a equipe de desenvolvimento, eles eram de ciência da computação, então eles estavam no último ano, era o trabalho de entrega do projeto deles, do trabalho deles. Nós tínhamos desenvolvedores experientes,
que também fazia uma estimativa separado, até para fazer uma comparação com o resultado da estimativa feita pelos estudantes e os desenvolvedores experientes. E nós tínhamos os professores universitários que faziam o seguinte, eles eram Product Owner, eles definiram o projeto, eles definiram inclusive quais as funcionalidades precisavam ser desenvolvidas. Aí a questão da pesquisa eram 3 principais, essa aqui é a primeira. Basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte, primeiro vamos avaliar a diferença de estimativa dos estudantes usando o Planning Poker e uma combinação estatística de estimativa individual. O que é essa combinação estatística? No primeiro round do Planning Poker, cada um dá a sua avaliação individualmente e cada um dá um valor. Soma-se o valor de todos e divide pelo número de estudantes, então você vai ter uma combinação estatística que é um valor de uma estimativa. O Planning Poker tem várias interações até chegar a um resultado do grupo. Então, comparativamente, qual foi a estimativa do Planning Poker e a estimativa combinada estatisticamente? Então, o objetivo. A estimativa de Planning Poker é menos otimista do que a estatística combinada individualmente. Quanto mais otimista é a estimativa, pior. Porque se eu coloco se eu sou otimista em relação a uma estimativa, significa que eu acho que eu vou terminar num tempo e eu não consigo terminar nesse tempo. Então, quanto mais otimista, pior. E a estimativa Planning Poker é mais precisa do que a combinação estatística? Essa é uma das questões que a gente precisa responder na pesquisa, que eles responderam efetivamente. A segunda questão é, agora pegando os desenvolvedores experientes, a mesma pergunta, comparando a estimativa feita Planning Poker com a combinação estatística dos desenvolvedores experientes, dos experts. E aí vem a pergunta, a estimativa Planning Poker é menos otimista do que a estimativa da estatística combinada? A estimativa Planning Poker é mais precisa do que a estatística combinada? Essa é a segunda pergunta. A terceira questão da pesquisa é comparar justamente os estudantes com os desenvolvedores experientes. O quão diferente é a estimativa deles? A combinação estatística dos experientes em relação aos estudantes. A estimativa Planning Poker dos experientes em relação aos estudantes. E aí eles chegaram ao resultado. Esse resultado, em relação à primeira pergunta, foi o seguinte. Os estudantes, comparando a estimativa Planning Poker com a combinada estatisticamente, qual foi o resultado? Bom, o resultado que eles chegaram foi que a combinação estatística é menos otimista e mais precisa. Ou seja, ela é melhor nesse caso específico, quando os estudantes fizeram a estimativa. Isso vem corroborar o estudo feito por Boelet em 2005, que diz que a estatística individual e a estatística em grupo, ela tende a ser otimista demais, ou seja, os resultados não são bons. Em compensação, ela refuta a pesquisa feita por Moloquet em 2008, que diz que a estimativa feita em grupo, ela reduz o otimismo e ela é boa, né? Melhor do que individualmente. Agora, em relação aos resultados dos experientes, o que nós podemos observar é que é exatamente o contrário dos estudantes. Ou seja, o Planning Poker tende a ser menos pessimista e mais preciso. O resultado é muito melhor. E aí, em relação às pesquisas feitas anteriormente, ele refuta a ideia do Boelet e corrobora a de Moloquet. E, finalmente, o resultado em relação aos estudantes e os experientes. Basicamente, o que a pesquisa demonstrou é que quando você tem os experts, eles estatisticamente conseguem dar um resultado de estimativa muito mais preciso do que os estudantes. É interessante a gente colocar isso no mundo real. No mundo real, você vai ter esse tipo de pessoas, ou seja, você tem pesquisadores, engenheiros mais experientes, você tem engenheiros intermediários, tem engenheiros que estão começando o trabalho. E às vezes eles não têm muita experiência com um determinado desenvolvimento de software, né? Então, isso na prática efetivamente acontece e eu posso, como gerente de vários, trabalhando diretamente com vários projetos de software, eu vi isso acontecer. Bom, a conclusão do estudo feito por esses artigos foi a seguinte: quanto mais pesquisadores, quanto mais experts você coloca no grupo e mescla isso com os estudantes, com pessoas menos experientes, com mais experientes, menos otimista é o resultado, mais preciso é esse resultado.
foi exatamente esse o estudo que eles chegaram. Normalmente os estudantes eles têm uma aversão um pouco a essa parte mais chata, eles querem trabalhar no desenvolvimento, e os experientes não. Os experientes eles estão mais imbuídos e sabem da importância de se fazer uma boa estimativa para você ter um cronograma. Bom, fazendo uma conclusão do nosso trabalho, o que a gente pode perceber, até fazendo uma comparação com aquilo que a gente estudou em sala de aula, né? Viu sobre inovação, sobre competitividade sistêmica. A estimativa Planning Poker, primeiro de tudo, ela é uma estimativa inovadora, né? E ela é uma estimativa extremamente atual, porque ela justamente traz esses conceitos de colaboração em grupo. A gente viu ali crowdsourcing, que se discute a participação de todos. Então, muito mais do que uma estimativa, o que é interessante do Planning Poker é que você traz o grupo para próximo, né? Você coloca o grupo para trabalhar. Então, às vezes, o que normalmente a gente via nos artigos em relação à motivação, à criatividade, é que algumas tarefas elas eram determinadas para pessoas mais experientes. E o que eu vejo na prática é que isso acaba excluindo um pouco os pesquisadores menos experientes e eles se sentem excluídos, e isso acaba desmotivando de alguma forma o grupo. Quando você faz a estimativa e coloca a importância de todos participarem, você começa a imbuir um sentimento de motivação, de participação. Então, a estimativa tende a ficar bem mais interessante, tanto para os pesquisadores experientes, quanto para os pesquisadores menos experientes, e todos participam e chegam ao resultado, e isso é bem mais interessante. Então, em modo geral, eu diria o seguinte: Planning Poker é uma forma interessante de se fazer estimativa por vários fatores e poderia ser utilizada sem nenhum problema em comparação com os métodos tradicionais. Bom, chegamos ao final da apresentação, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!